inspiração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, muito obrigada. Sejam todos bem-vindos ao Domingo da Seichonoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu sou a preletora Daniele dos Santos Souza Nodera e estou aqui mais uma vez para juntos estudarmos o ensinamento da Seichonoye. Se você está acessando esse programa, o canal da Seichonoye pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Saiba que no nosso canal nós temos vários conteúdos para o seu estudo, para o seu aprimoramento espiritual. Se você já é aí um internauta que frequentemente acessa o nosso canal, assiste aos conteúdos, esse estudo também é para você. Nós vamos nos aprofundar num tema muito interessante hoje que nos foi dado, que é da existência física para a existência espiritual. Olha que interessante, né? Da existência física para a existência espiritual. Antes de iniciar, já quero deixar registrado aqui que toda a bibliografia que nós vamos usar no estudo de hoje, você pode encontrar na nossa livraria virtual. O nosso endereço vai aparecer aí para vocês na tela, é o livraria.sni.org.br. E também, se você desejar encontrar uma sede da Seichonoye para frequentar as nossas reuniões, conferências, seminários e também adquirir a bibliografia que nós vamos estudar hoje, você pode entrar lá no portal da Seichonoye, na página sni.org.br/onde encontrar. Lá você vai encontrar, então, os endereços das nossas sedes regionais e locais, tá bom? Então, vamos estudar esse tema da existência física para a existência espiritual. E aí eu gostaria de iniciar com alguns questionamentos, não é? Existem algumas questões, algumas indagações dos seres humanos que sempre nos ocorreram desde os primórdios, né, da humanidade.
Então, o ser humano sempre se questionou sobre a sua natureza, a sua origem, né? A sua missão neste mundo, por que ele está aqui, de onde ele veio, para onde ele vai. Então, sempre houve, né, no sentimento humano algumas inquietações em relação à sua existência, né? Sendo que sabemos que a nossa permanência aqui nesse mundo, de qualquer forma, independentemente, né, de termos ou não as respostas corretas para essas indagações, o que sabemos é que estamos aqui, não é? Eu estou aqui, os senhores estão aí assistindo a esse programa e nós sabemos que a nossa permanência aqui neste mundo material, ela é uma permanência que tem fim, né? Ela se inicia como nós conhecemos, ou pelo menos como o senso comum, ou como a visão materialista reconhece, ela iniciou aqui a partir do momento em que fomos concebidos e nascemos, né, nesse mundo efetivamente, nossa mãe nos deu a luz, não é assim? E quando, então, esse corpo adoecer, perecer, nós vamos, então, deixar de existir nesse mundo, né? E aí vem o questionamento, será que a nossa vida realmente se resume a isso? É sobre isso também que nós vamos falar um pouco no dia de hoje, né? E como saber, então, a nossa verdadeira origem, quem realmente somos, pode trazer uma melhoria, né? Um desenvolvimento para a nossa vida no aqui e agora, tá bom? E aí no nosso primeiro slide, vocês podem acompanhar na tela, eu trago uma reflexão, né, de um padre francês que está aí no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, do pretor João Ricardo Viana Costa, né? Recomendamos bastante essa leitura também. E aí, qual é essa reflexão? O que esse padre diz, né? Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. De novo, vou ler de novo com vocês. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, não é? Então, inicialmente, essa frase, esse pensamento, ele já nos dá uma dica de como nós devemos hierarquizar a nossa origem, né? Quem já está acostumado a assistir os programas da Seiichi Onoye, a ler, né, a nossa literatura, já tem essa informação e com certeza já deve ter ouvido que nós dizemos que o ser humano, na verdade, ele não se resume apenas a esta vestimenta carnal, ele é um ser espiritual, não é? Mas para quem está chegando agora, isso pode parecer meio contraditório, meio estranho, né? Diferente. Como assim, não é? Eu não sou esse corpo carnal. Na verdade, nós entendemos na Seiichi Onoye que esse corpo que os senhores estão enxergando agora, né? A pletora Dani aqui fazendo essa palestra, essa explanação do domingo da Seiichi Onoye, é apenas uma ferramenta, é uma das minhas formas de manifestação. Assim como o corpo dos senhores, o corpo carnal dos senhores, o corpo físico dos senhores é uma das formas, suas formas de manifestação. E aí na Seiichi Onoye nós fazemos uma diferenciação muito grande entre aquilo que é manifestação daquilo que é existência verdadeira, né? Como dissemos no início, nossa permanência aqui nesse mundo material é uma permanência finita, né? Esse corpo em algum momento nasceu nesse mundo, está tendo uma experiência nesse plano
e em algum momento vai padecer, morrer, enfim, vai desaparecer. Mas isso não quer dizer que a nossa vida em si, ela termine com essa experiência, né? Portanto, voltando aí na tela de novo, quando a gente entende, então, isso que a Seichonoye explica, fica bastante fácil compreender o que esse padre, né, esse padre francês, nesse belíssimo pensamento está nos ensinando. Então, na verdade, nós somos seres espirituais, né, que jamais nascemos e jamais morreremos. E estamos aqui, então, nesse mundo, vivendo esta experiência humana. Mas a nossa natureza verdadeira, o nosso eu verdadeiro, não se resume a essa vestimenta carnal, né? Não é apenas esse corpo. Nossa existência verdadeira, ela é espírito e, portanto, ela continuará existindo. Nós, quando adentramos o ventre da nossa mãe, né? Viemos aqui, então, com um comprometimento, com uma missão, para estabelecer aí num determinado prazo de tempo, num determinado período, uma determinada aprendizagem. E cumprida essa aprendizagem, então, nós vamos passar para uma nova aprendizagem, tá? Então, por isso que nós vamos dizer que somos esses seres espirituais, na verdade, vivendo uma experiência humana. O ser espiritual é o nosso eu verdadeiro e, portanto, a nossa essência verdadeira. E aí, na próxima tela, nós temos o 365 itens para alcançar o ideal, volume 2, do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. E aí, na página 60 e 61, o que o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi vai explicar, não é? Ele vai dizer que, vendo apenas o aspecto exterior e material do homem, ele não passa de um conjunto de pele, carne, ossos e vísceras. Mas ninguém se conforma em ser apenas o que mostra seu aspecto físico, né? Então, quando a gente fala que o homem não é meramente corpo carnal, e nós nos deparamos, né, com essa explanação do professor Masaharu Taniguchi, nós começamos a refletir que realmente é isso, né? Se alguém perguntar quem é você, muito provavelmente, quando você vai iniciar uma autoapresentação, por exemplo, você vai falar sobre a sua filiação, você vai falar sobre a sua cidade natal, seu país de origem, você vai falar sobre características da sua personalidade e pode ser também que você também, né, no desenrolar aí da conversa, da sua apresentação, vá falando de características físicas. Olha que interessante, né? Por quê? Porque nós consideramos muitos outros aspectos que são inerentes, não é? Que estão aí incorporados nesse ser, né, que sou eu, nesse indivíduo, que estão muito além do corpo carnal, né? Nós sabemos que a nossa inteligência, a nossa sabedoria, a nossa capacidade de realização, a nossa potencialidade para aprender, para nos desenvolver, vai muito além das limitações desse corpo. Tanto é que existem pessoas que têm determinadas, né, por eventualidades aí da vida, têm determinadas limitações físicas. Então, não podemos dizer que elas, por ter determinadas limitações físicas, deixam, né, estão apenas cerceadas aquelas características correspondentes às suas limitações. Nós temos exemplos maravilhosos, né, de superação em relação a isso, mostrando justamente que o homem, essa personalidade humana, né, essa individualidade, ou em outras palavras, como ensina Seichonoye, esse ser espiritual que está usando esse corpo apenas como ferramenta, é muito mais superior e muito mais poderoso do que isso, né?
Por isso, esses grandes exemplos que nós temos, inclusive de atletas, por exemplo, paralímpicos, né? Nós conseguimos ver a superação, a força de vontade que essas pessoas têm, mostrando que o ser humano não é esse mero corpo, não é? Que aquela força de vontade, aquela energia vital que habita dentro de nós, então, que faz com que nós consigamos realizar grandiosas obras independentemente de estarmos limitados por esse corpo, né? É claro que nós não estamos de maneira alguma, né, depreciando essa ferramenta maravilhosa, né? No livro Orações Diárias, o professor Masanobu Taniguchi, o nosso Supremo Presidente, em uma das suas orações, ele vai justamente, né, falar que o ensinamento, né, de que o ser humano é um filho de Deus e é um ser espiritual, não é um ensinamento que ensina, então, a abandonar esse corpo carnal ou menosprezar esse corpo carnal e ir para o mundo espiritual, né? Isso porque ele fala, Deus jamais nos daria algo que é inútil, né? Nosso corpo não é algo inútil. Muito pelo contrário, ele é uma ferramenta complexa, né? Uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para nos expressar aqui na Terra. Porém, se nós não compreendermos, né, não soubermos hierarquizar o que vem primeiro e o que vem depois, ou seja, que o nosso eu espiritual é que deve dominar e comandar a nossa vida e que esse eu físico, esse eu carnal, que tem ainda, né, algumas limitações, que tem ainda alguns desejos e necessidades, deve ser submetida a esse eu verdadeiro, nós vamos estar invertendo a ordem das coisas, né? E quando a gente inverte a ordem das coisas, acabamos sofrendo consequências e tendo algum tipo, né, algumas adversidades na nossa vida, tá certo? Continuando o nosso estudo, na próxima tela, nós temos então a continuação do pensamento aí, do ensinamento do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, no 365 itens para alcançar o ideal. Escreve o mestre, o homem não consegue verdadeira tranquilidade enquanto não descobre o ser espiritual maravilhoso que está por trás do corpo carnal. E enquanto não reconhece que esse ser maravilhoso é o seu eu verdadeiro, não é? Então, a importância de nos reconhecermos como seres espirituais está naquela fé de que nós estamos a todo momento amparados por um ser, né? Por uma energia vital, por uma força vital, que na verdade é Deus, né? E que está a todo momento vivificando esse corpo, né? Orientando esse ser espiritual que está no comando, na verdade, ou que deve estar no comando desse corpo, né? Enquanto a gente não reconhece esse ser maravilhoso, nós vamos viver uma vida de limitações, né? Uma vida de sofrimentos, uma vida de carências. Porque se nós pensarmos nos nossos sentidos, nos 5 sentidos, né? Naquilo que esse plano material, que esse plano fenomênico nos apresenta, nós vamos deixar nos levar por acontecimentos, não é? Quando entramos na internet, nos sites de informação, por exemplo, né? Se ligamos à televisão ou se nos conectamos ali, ligamos o rádio, ouvindo o rádio no carro, no trânsito, vindo para o trabalho, indo para a faculdade, enfim, né? Nos deslocando, nós constantemente somos assaltados por notícias que vão mostrando para a gente, né? Ou estão tentando nos provar que existe o mal, né? Que esse mundo é um mundo cheio de carências, que esse mundo é um mundo cheio de limitações, que esse mundo é um mundo cheio de pessoas egoístas, em que cada um pensa apenas em si, sem se importar com os outros, não é?
Mas tudo isso, a Seichonoye explica que são manifestações apenas produto da ilusão do homem, que sem conhecer o seu eu verdadeiro, né, sem conhecer que é uma existência espiritual, acredita que é um ser humano carnal, limitado, né? Enquanto ele acredita que ele é esse ser carnal, que é esse ser limitado, é inevitável, o mestre sagrado, mestre Masaharu Taniguchi explica, que haja choques. Por quê? Porque ele precisa delimitar o campo de atuação, não é? Ele faz a distinção daquilo que é meu, né? Daquilo que é seu, e daí vai nascendo o egoísmo, a ganância de achar que eu não posso compartilhar, que eu não posso dividir, não é? Mas tudo isso é originado pela ideia de que a matéria existe, né? De que esse corpo carnal existe. Portanto, é preciso entender que esse corpo é apenas, como eu disse, transitório e uma manifestação. É apenas uma ferramenta maravilhosa dada por Deus para um propósito maravilhoso. Mas apenas essa conscientização de ser esse eu espiritual é que vai fazer com que efetivamente nessa experiência humana, né, que esse ser espiritual está vivendo aqui, como foi dito anteriormente, possa ser uma experiência de fraternidade, uma experiência de empatia, uma experiência de harmonia, uma experiência de prosperidade, né? Uma experiência de coexistência com a natureza, tá certo? Na sequência ainda do nosso estudo, lá no livro do pletor João Ricardo Viana Costa, no Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, ele escreve da seguinte forma na página 24. O ser humano nasce neste mundo para aprender a extrair as virtudes interiores e aprimorar o seu caráter. Por isso, não é exagerado afirmar que a finalidade da vida é manifestar Deus em todos os seus aspectos, não é? Então, esse ser espiritual, esse ser maravilhoso, que usa esse corpo como ferramenta e que é filho de Deus, está aqui para manifestar Deus em todos os seus aspectos, né? A cada experiência que nós vamos vivendo, a cada situação, a cada desafio que nós vamos nos deparando nesse mundo, é uma oportunidade para que nós, conhecendo de novo, né, a nossa verdadeira essência, o nosso eu verdadeiro, com essa consciência de que somos seres espirituais e que por isso estamos aqui para manifestar Deus e nos aprimorar, vamos, né, galgando esse caminho da evolução, né, alcançando cada vez mais essa manifestação de Deus aqui na Terra, essa manifestação de todas as virtudes de Deus, né, da infinita sabedoria, do infinito amor, da infinita provisão, da infinita alegria, da infinita harmonia de Deus. Nós vamos conseguindo, então, através de vários exercícios, expressar Deus. Mas para que a gente possa expressar, nós precisamos reconhecer, não é? Se eu não reconheço ou conheço apenas intelectualmente que eu sou filho de Deus, que eu sou esse ser espiritual, né? Penso assim, nossa, legal, eu não me resumo apenas a esse corpo, eu sou um ser espiritual, mas é preciso fazer com que essa verdade, né, esse ensinamento se torne realmente algo que cala no nosso coração, né? Se torne uma convicção. E para isso é preciso estudar, é preciso orar, né? Quando nós estamos participando de reuniões virtuais como essa, do Domingo da Seichonoye aqui no YouTube, ou participando das reuniões semanalmente na nossa associação local, das atividades da nossa regional, quando a gente vai para as academias de treinamento espiritual da Seichonoye,
participar de seminários, né? Temos academias aí espalhadas por todo o Brasil. Então, quando nós participamos dessas atividades e vamos ali participando das orações, ouvindo as palestras, nós estamos extraindo, né, de dentro de nós essa convicção de que realmente nós somos esses seres espirituais e vamos conseguindo aplicar isso no nosso cotidiano, fazendo com que isso faça diferença na nossa vida prática, né? Deixa de ser um conhecimento meramente intelectual, uma filosofia abstrata, para ser uma verdade, alguma coisa eficaz e que transforma a nossa vida prática, né? Então é preciso reconhecer e fazer com que esse reconhecimento se torne convicção. E aí no livro Orações Diárias, volume 1, está aparecendo aí na tela para os senhores, a gente vai estudar um pouquinho a partir da oração, a última oração aqui do volume 1, que é a oração para despertar para seu eu verdadeiro e encontrar a sua alma gêmea, né? Aqui o nosso Supremo Presidente, né, professor Masanobu Taniguchi, vai nos falar sobre esse reconhecimento desse eu espiritual, desse eu verdadeiro, que é filho de Deus. Então aqui no início da oração, na página 110, ele escreve o seguinte: eu agora me assento diante de Deus e visualizo a preciosidade de ser um filho de Deus. Querido Deus, muito obrigado. O fato de ser seu filho significa que sou o sucessor de todas as suas virtudes. Olha que interessante, né? O fato de eu ser o seu filho, né? De eu me reconhecer como seu filho, significa o quê? Que eu sou o sucessor de todas as suas virtudes. O Senhor expressa a beleza diversa, o amor da doação mútua e a sabedoria da coexistência e prosperidade mútua em tudo no universo, né? Então, olha que interessante, né? Talvez alguém pense assim, mas como eu vou me reconhecer como ser espiritual, né? Como filho de Deus, se eu não consigo entender quem é esse Deus, né? Se eu não consigo assimilar, alcançar, enxergar, né? O que na verdade é esse Deus? E aí quando o professor Masanobu escreve, né, aqui, o Senhor expressa a beleza diversa, né? O amor da doação mútua e a sabedoria da coexistência e prosperidade mútua, ele já nos dá uma valiosa orientação. Se nós observarmos, né, o melhor exemplo é quando a gente observa o mundo natural, não é? Tudo que existe, né, nós e tudo que existe, né, tudo que tem vida, todos os seres, eles estão movidos por uma energia vital, como nós falamos, né, por uma força vital. E essa força é Deus. Deus, que é infinito, ele se manifesta nesse plano material de forma individual através da diversidade, né? Então, quando o professor fala a beleza diversa, se eu olho o mundo natural, ou mesmo os seres humanos, né, na sua individualidade, até mesmo na sua expressão do corpo carnal, nós vamos ver que não existe um ser igual ao outro. Ainda que nós tenhamos, por exemplo, os irmãos gêmeos ali univitelinos, né, que têm características físicas parecidíssimas, né? A gente até confunde às vezes. Quem convive com essas pessoas sabe que pode até ter características físicas, né, idênticas, muito semelhantes, mas não é a mesma pessoa, né? Cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua personalidade, cada um tem suas necessidades, cada um tem os seus desejos. Então, nós conseguimos ver a expressão de Deus nessa beleza diversa, né? Em todos os seres vivos, né? Nos insetos,
nos vegetais, nos animais, enfim, né? Tudo é diverso. Não há algo que seja igual ao outro. E mais do que isso, né? Quando ele fala aqui da coexistência, da doação mútua e da coexistência, a gente precisa também entender, né? Aprender com o mundo natural, porque quando a gente olha o mundo natural, sem a intervenção humana, nós percebemos que existe ali um funcionamento automático, né? Há ali uma cadeia de funcionamento harmoniosa em que todos os seres, cumprindo o seu papel, vão coexistir em harmonia. Da mesma forma, se nós pensarmos nessa ferramenta, né, que foi nos dada por Deus através dos nossos pais, que chama corpo físico, nós vamos perceber também que ele é um corpo perfeito, né, de funcionamento perfeito. Cada órgão cumpre uma função, não é? Dentro do nosso corpo. E muitas vezes, quando ele acaba se desregulando, né, dando problema por alguma coisa, expressando, né, manifestando aqui a doença, nós na Seichonoye entendemos que, na verdade, a origem de tudo isso está anterior a esse corpo, né? Está na mente, que sem conhecer essa existência espiritual, esse eu verdadeiro, muitas vezes se ilude, né? Guarda sentimentos como mágoa, como rancor, como ódio e faz com que através dessas coisas que ficam ali acumuladas, né, dentro da sua mente, no seu subconsciente, se manifestem nesse corpo desregulando o funcionamento daquilo que na verdade Deus criou perfeito, para ser expressado de forma perfeita aqui, né? Então, Deus está em todos os lugares. Nós precisamos, então, aguçar os nossos olhos espirituais, a nossa percepção espiritual para enxergar Deus em todas as coisas. E aí continua o professor Masanobu Taniguchi, né, na oração, escrevendo o seguinte: a minha capacidade de perceber isso vividamente, ou seja, né, que Deus se expressa de todas essas formas, compreender e ter empatia profunda com isso, é porque dentro das profundezas da minha mente estão as mesmas virtudes que as suas. Esta é a verdadeira essência do Filho de Deus dentro de mim. Então, na verdade, o professor nos alerta aqui que se nós podemos, né, nós temos essa capacidade autorreflexiva, essa capacidade, né, de direcionar a nossa mente e reconhecer, né, fazer esse reconhecimento da existência de Deus através dessa beleza diversa, desse amor de doação mútua, dessa prosperidade, né, dessa coexistência, por exemplo, aqui como se tem, né, do mundo natural, é porque nós, dentro de nós, sabemos, né, intuitivamente sabemos que existe Deus, né, que somos filhos de Deus. Na verdade, veja, quando a gente iniciou, eu falei sobre reconhecer que é filho de Deus, né, reconhecer que é esse ser espiritual. Reconhecer é conhecer de novo, né? Na verdade, só podemos reconhecer aquilo que nós já conhecemos. Então, como sabemos, né, intuitivamente, nas profundezas do nosso ser, que nós somos esse ser espiritual, nós conseguimos, então, imaginar Deus, né, reconhecer esse Deus. E aí continua o professor Masanobu. Eu agora conscientizo claramente a preciosa essência das profundezas mais íntimas do meu ser. Eu fico emocionado, ele escreve, pela sabedoria da lei que permeia o universo, porque minha essência é da mesma natureza que a sabedoria que permeia o universo. Sinto o amor dos meus pais, olha que bonito, né? Sinto o amor dos meus pais e dos filhos, o amor para com meus vizinhos, o amor para com minha namorada ou namorado, o amor do meu cônjuge, o amor dos meus irmãos e o amor para com o meu país e seu povo, porque sou um com eles
na essência das profundezas mais íntimas do meu ser. Ou seja, todos nós, né, como seres espirituais, como expressões de Deus, né, como manifestações dessa beleza diversa, somos um só, né? E por sermos esse um, é que podemos sentir esse amor, né? Podemos sentir esse amor. E aí prossegue o professor, eu considero não só a humanidade, como estávamos falando, né, anteriormente, mas tudo na Terra, incluindo animais, plantas, muito queridos, porque a vida de todos eles e eu temos a mesma origem, né? Então, quando nós vamos deixando, né, de acreditar que somos apenas, nos resumimos apenas a essa existência carnal, que, como falamos, é apenas uma das nossas expressões, e entendemos que somos esse ser espiritual, né, que tem essa origem divina, nós vamos então fazendo com que esse sentimento de unidade com todas as coisas, que também tem essa origem divina, né, vá se expressando cada dia mais por meio das nossas ações, né, por meio dos nossos pensamentos, por meio das nossas palavras, tá certo? Aí na sequência eu coloquei para os senhores na próxima tela uma passagem para destacar, né, do que na sequência aqui da oração, das orações diárias que a gente está estudando, né, nós estamos estudando agora, para destacar e frisar bem esse pensamento, né, esse ensinamento que o professor Masanobu nos traz. Ele escreve, então, na página 110, olhando apenas o corpo físico, é como se eu estivesse separado de tudo além de mim. Mas, dentro da essência das profundezas mais íntimas do meu ser, que é sabedoria, amor e vida, sou um abençoado filho de Deus, conectado com todas as existências do universo, conforme nós viemos explicando, né? E é importante que nós tenhamos essa consciência e, através dessa consciência, possamos seguir uma vida de harmonia dentro dessa consciência. Quando, então, nós, desconhecendo tudo isso, nos limitamos ao nosso ser carnal e, como dissemos, né, acabamos vivendo uma vida voltada apenas para o material, uma visão materialista, uma visão egoísta da vida, nós vamos então gerar muitos problemas, né? Nós, por termos esse pensamento, vamos nos equivocar em diversas situações. Na próxima tela, eu trouxe para os senhores um exemplo que o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele vai usar no volume 33 da Verdade da Vida, né? É claro que hoje, na era digital, né, talvez os mais jovens nunca nem tenham visto como é o funcionamento de um relógio analógico desse, né? Nunca tenham tido a curiosidade ou acesso, né, a um relógio desmontado, aberto e visto como que é o funcionamento interno com as engrenagens, né? Mas o que isso tem a ver com aquilo que nós estamos falando agora, né? Sobre existência, partir, né, da existência física para a existência espiritual, da consciência de que não somos apenas esse corpo carnal, mas que somos uma existência espiritual. O professor Masaharu Taniguchi, aqui no volume 33 da Verdade da Vida, o volume Divina Alegria, ele dá justamente esse exemplo do relógio, né? Ele fala assim: vamos supor que cada um de nós seja uma peça da engrenagem desse relógio, ele fala. Se uma peça da engrenagem de um relógio pensasse, movendo-se incessantemente, né? Movendo-me incessantemente, sofrerei desgaste, vou tratar de me preservar para não me desgastar
e resolvesse parar, ocorreria atrito com as outras peças, certo? E aí, ela que sofreria de fato um sério desgaste, né? Por quê? Porque as outras engrenagens estão tentando funcionar, né? Mas só ela está ali parada, né? E aí o mestre explica o seguinte, que o mesmo vai acontecer com o ser humano, não é? Se nós estamos, ele fala, tolhidos pela sensação de isolamento material, ou seja, pela sensação de que somos corpos carnais, que somos apenas corpos carnais, entre nós, né, estamos isolados entre nós e os outros, proveniente da ideia de delimitar o campo de atuação da, entre aspas, ele coloca, né, peça da engrenagem que se chama eu, precisamos abandonar essa ideia causadora de tolhimento. Precisamos nos conscientizar, olha que bonito que o mestre escreve aqui, né, de que não existe peça de engrenagem denominada eu. Devemos compreender que, embora pareça existir a peça de engrenagem chamada eu, ela não existe por si só. O que existe é o todo, escreve o mestre, né? Que no exemplo do relógio corresponde ao mecanismo geral. O eu só existe em função do todo. E aí mais para frente ele fala, precisamos abandonar a ideia de que cada indivíduo existe independentemente dos outros e tem o direito de viver apenas em função de si mesmo. Devemos abandonar o pensamento egocêntrico, escreve o mestre, de querer viver apenas em função do nosso eu, que na verdade não existe, como eu falei, né? Esse eu que ele está dizendo que na verdade não existe é esse eu carnal. Por que nós vamos dizer que não existe, né? Só recapitulando, para que todos possam acompanhar devidamente, principalmente você que está chegando hoje aqui no canal da Seiichi Onoye, porque nós fazemos a diferenciação, de novo, entre aquilo que existe, né, que é eterno, ou seja, o nosso ser espiritual que está conectado com todas as coisas, né, que é vida provinda de Deus, que tem a mesma origem de todas as coisas, e aquilo que está manifestado aqui temporariamente, que é o nosso corpo físico. Então, o mestre fala, né, recapitulando aqui, querer viver apenas em função do nosso eu, que na verdade não existe, de tentar traçar limite entre nós e os outros e compreender que a peça de engrenagem por si só é como se não existisse, né? É como se não existisse. Então, ela está aqui, lembra, né? Ela é um ser espiritual vivendo uma experiência humana, né? E dentro dessa experiência humana, ela é uma engrenagem. Engrenagem no sentido de que ela tem uma missão, né? Ela tem um papel a cumprir, ela tem uma missão a desenvolver, né? Mas se ela não entende isso e ela se sente apartada, ela se sente desconectada, vão criando, né? Vão acontecendo todos os tipos de atrito. Gostaria de compartilhar com os senhores uma experiência, né, de transformação de uma pletora lá da região sul, né, que assim como muitas outras pessoas da Seiichi Onoye, nós temos vários relatos, né, de cura, de harmonização de família, de reconciliação com os pais, reconciliação consigo, né, de prosperidade, de pessoas, então, que compreendendo isso, né, assumindo essa convicção que nós estamos falando agora, conseguiram transformar totalmente as suas vidas, né, conseguiram se libertar das amarras, do sentimento de pecado, né, de sentimentos de autopunição, porque passaram a entender que, na verdade, então, nós estamos apenas aqui numa experiência usando dessa ferramenta, mas que nosso eu verdadeiro é um eu divino, né? Que nós podemos não estar nesse momento manifestando todas as virtudes, mas vamos trabalhar, vamos nos esforçar e com a nossa convicção vamos manifestar
devidamente, né, no tempo certo, no momento certo, todas essas virtudes de Deus. Tem aqui em minhas mãos um exemplar da revista Mulher Feliz, e essa revista é um pouquinho antiga já, é de fevereiro de 2022. Aproveito, né, para convidar a todos para que se tornem, né, cotistas das revistas da Seichonoye. As revistas podem ser, né, adquiridas também pelo nosso portal, pela nossa livraria. Os senhores podem se tornar assinantes das revistas da Seichonoye. Nós temos 3 revistas, eu estou aqui com a Mulher Feliz, mas temos também a revista Fonte de Luz, a revista Mundo Ideal, que é direcionada aí para o público jovem e que os senhores podem ter acesso aí no conforto da sua casa através das assinaturas. E se já tem também e deseja presentear alguém que esteja distante, também os senhores podem fazer assinaturas e presentear outras pessoas, tá? E aí nessa revista aqui, Mulher Feliz, de fevereiro de 2022, temos um relato de experiência da pletora Samari Regina. Pletora Samari Regina, hoje uma grande pletora da Seichonoye, uma líder maravilhosa da Associação Pomba Branca, que vem realizando um trabalho assim fantástico, né, de desenvolvimento e expansão da Seichonoye na sua região, levando aí a verdade homem filho de Deus para muitos lares através da Associação Pomba Branca, desse trabalho com as mulheres. E aí ela nos registra aqui nessa edição da Mulher Feliz a sua experiência, tá? Ela fala que ela já conhecia a Seichonoye, né, através da mãe dela, desde 1984, né? Mas ela tinha esse conhecimento apenas superficial. Quando ela fez 18 anos, ela fala que ela sentiu, então, né, um desejo de se casar. Na época, ela tinha um namorado, né? Tinha um namorado. E as coisas foram dando certo entre eles e com 25 anos, então, ela se casou e saiu da cidade em que morava, né, que tinha nascido, que é a cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, e foi para a cidade de Chapecó. E aí ela escreve assim: depois de um ano do casamento, mesmo trabalhando, me sentia vazia, né? Tinha vontade de chorar e me cobrava muito por não ter concluído os meus estudos da faculdade, o que a mãe sempre orientava e não dava ouvidos, né? A mãe incentivava, mas ela por algum motivo ali não dava prosseguimento a esses estudos. E ela escreve que esses sentimentos ruins foram piorando com o tempo e num dado momento, quando a situação chegou ao auge, veio à mente dela, então, a ideia de suicídio, né? Aqui ela coloca de forma bastante resumida, mas os senhores podem deduzir, né, que ela entrou ali numa espécie de depressão, né? E por isso começou a considerar se matar, tá? Então, ela escreve, né, que um determinado dia, olha a situação extrema que ela chegou, né? De não enxergar mais significado, né, na vida, não enxergar mais propósito na sua vida. Ela pegou uma faca para cortar os pulsos e resolveu escrever, né, antes de se matar, uma carta de despedida para a mãe dela. E quando ela começou, né, ela estava escrevendo essa carta para a mãe, uma das coisas que ela foi colocando, né, ela escreveu o que ela sentia, né, e no final da carta ela escreveu assim: mãe, não consegui ir a Seichonoye, né? Quando ela escreveu mãe, não consegui ir a Seichonoye, porque a mãe, como dissemos no início, né, já conhecia a Seichonoye, participava da Seichonoye e incentivava que ela frequentasse. Mas ela, por algum motivo, não tinha, né, tinha, entre aspas, perdido o contato com a Seichonoye. E quando ela escreveu isso, veio o pensamento: nossa, mas eu moro tão perto da Seichonoye, né? Existe uma Seichonoye aqui perto da minha casa, eu moro tão perto. E aí ela escreve, né, que a mãe sempre insistia para que ela fosse às reuniões, para que ela participasse das atividades, para que ela se inscrevesse na missão sagrada, né, colocando os nomes
das famílias. E aí aqui ela até explica, né, que a missão sagrada é um modo de contribuir com a expansão da doutrina da Seichonoye por meio das doações, né, que quando a gente faz essa doação mensal em gratidão por conhecer ensinamento maravilhoso, a gente inscreve, né, os nomes dos membros da nossa família e esses membros passam a receber orações diversas vezes ao dia, né? Então, quando veio à mente dela, né, essa lembrança, nossa, poderia atender esse último pedido da mãe. Então, ela deixou ali a faca, a carta de lado, né? E resolveu procurar a sede da Seichonoye, que era próxima da sua casa. E chegando na sede da Seichonoye, então, no dia da reunião, ela disse que sentou bem ao fundo do salão, porque se ela não gostasse, né, do que estava sendo dito ali, era mais fácil para ela sair. Mas naquele dia, ela disse que gostou muito da atividade, né, foi muito tocada pelas palavras que estavam sendo colocadas ali, né, olha que maravilhoso. Ela escreve aqui que aquilo que estava sendo dito parece que era para ela, né, parece que a preletora sabia da história dela e falava tudo diretamente para ela. E aí, no final da palestra, ela foi conversar com a preletora. Ela menciona, né, o nome da preletora, por isso vou mencionar aqui, que era a preletora Arlete. E, conforme a orientação que a mãe já tinha dado, ela pediu para a preletora Arlete que fizesse na casa dela uma visita de bênção, né? Para quem não conhece, a visita de bênção, né, é uma ação em que os líderes, né, da Seichonoye, divulgadores, preletores, vão até a casa daquela família para oferecer a oração. E aí, gentilmente, a preletora Arlete, juntamente, né, com outra preletora, que é a preletora Leni, foram, ela fala, né, olha o amor, né, o sentimento de unidade com outro dessas preletoras. Elas foram à casa, né, da Samari durante 9 semanas, né, não foi uma vez só. Durante 9 semanas, elas foram à casa dela para fazer essa visita de bênção, para fazer essa oração, para abençoar o lar, né? E aí, o que aconteceu, né? Ela disse que ela ficava esperando esse momento dessa oração, né, com toda a boa vontade, pois eram palavras vigorosas que sempre a preenchiam de ânimo e paz, né? E aí ela continua, aquela vontade de suicidar, né, de me suicidar, desapareceu completamente. Joguei a carta fora e, conforme as orientações das preletoras, passou a ler várias vezes, todos os dias, a revelação divina da Grande Harmonia, né? A revelação divina da Grande Harmonia está no início da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Eu estou aqui com as Sutras Sagradas em mãos, e o que diz, né, a revelação divina da Grande Harmonia? Ela ensina a reconciliar, né? Ela fala, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo, né? Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano, né? E aí ela vai explicando a respeito do quê? Da gratidão, da harmonização, né? De como, na verdade, esse sentimento de unidade, né, de agradecer, vai fazendo com o quê, né? Com que Deus se manifeste na nossa vida, né? Porque, como estávamos dizendo, esse eu espiritual, ele é conectado com todas as coisas, né? Então, se em algum momento, né, por algum pensamento errôneo, por alguma ação errônea, a gente entra em conflito, a gente entra em desarmonia, né? A gente vira aquela engrenagem que fica querendo emperrar porque se acha desconectada do todo, então nós vamos apresentar na nossa vida diversas manifestações, né? E no caso dela foi essa tendência, né? Foi essa tendência suicida. Aqui ela continua falando que ela fazia também a oração para reconciliar, né? Então, olha, a oração para reconciliar, e aqui ela direcionava para o pai, porque ela percebeu que
que ela guardava a mágoa do pai, né? Então também aquele rompimento, né? Faltava ali também esse sentimento de unidade. E aí a pletora Samari, né, vai concluindo o relato dizendo que ela passou a frequentar então, né, após essa experiência, as reuniões da Seichonoye. Na verdade, foi tudo numa sequência, né? Ela foi recebendo oração, foi realizando as práticas, foi frequentando a associação local e num determinado momento, quando houve ali o final de uma gestão, né, e o início de outra gestão, se formou uma nova diretoria dentro daquela associação local e as pessoas que estavam frequentando ali foram convidadas para fazer parte daquela diretoria, ou seja, para auxiliar, né, realizando um trabalho de doação ao próximo. E aí ela se candidatou e o primeiro cargo que ela ocupou na Seichonoye foi de PANS, ou seja, promotor assistente da missão sagrada, né? Realizando justamente esse trabalho, né, de divulgar a missão sagrada, né, de angariar não apenas fundos, né, para que outras pessoas, assim como ela, né, através da expansão do movimento da Seichonoye, também pudessem alcançar a graça, né, de se conscientizar de que não sou esse eu carnal, sou um eu espiritual e por isso, né, sou herdeiro das virtudes de Deus e posso, através desse conhecimento, dessa convicção, transformar a minha vida, tá bom? Para finalizar, vou deixar aqui, né, esse ensinamento, esse despertar do apóstolo Paulo, está na tela dos senhores, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Na Seichonoye também nós temos, né, o canto evocativo de Deus, que vai nos ensinar a ter essa mesma convicção do despertar do apóstolo Paulo, né? Não sou eu quem realiza as minhas obras, mas é Deus, é a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra, né? Não sou eu quem vive, é Deus que vive em mim. Quando então, né, nas nossas orações diárias, principalmente na prática da meditação Shinsokan, que devemos realizar todos os dias, nós, ali nas palavras a serem mentalizadas, né, vamos sentindo verdadeiramente que não somos esses seres meramente carnais, né, não somos apenas esse corpo, somos muito mais do que isso, né. Quando a gente vai ali mentalizando, a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, e no final vamos repetindo, né? Já não sou eu quem vive, é Deus que vive em mim. Vamos aumentando então a nossa conscientização de que somos esses seres espirituais. Meus amigos, eu agradeço a todos vocês que até esse momento acompanharam esse domingo da Seichonoye. Que possamos nos encontrar em outras oportunidades, estudando esse maravilhoso ensinamento, praticando esse ensinamento e levando esse ensinamento para que outras pessoas, assim como nós, conscientes de que são filhas de Deus, de que são seres espirituais, que não são seres limitados por esse corpo carnal, possam realizar grandes obras e serem cada vez mais felizes. Muito obrigada a todos os senhores. Muito obrigada. Todos nós queremos deixar nossa marca no mundo, fazer a diferença. Mas como encontrar esse caminho? Na 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil, você terá a oportunidade de despertar o seu potencial interior e descobrir a sua capacidade infinita. A Convenção Nacional é para você. A convenção, ela traz esse encontro, essa celebração, é a junção de várias regionais do Brasil inteiro, então acho que é um momento espiritualmente muito forte, né? E presencialmente mais ainda, que a gente pode se unir, conversar, trocar, aprender.
além de ser uma grande festa, é uma oportunidade para a gente mostrar para o mundo, mostrar para o jovem o que é a Seichonoye de verdade. A Convenção Nacional, ela me lembra quem eu era quando eu era criança. Que eu tenho muito carinho pela Júlia, criança. E eu cresci em convenções nacionais. É você rever os amigos que você sente falta, é você se conectar com a energia dos jovens. É um evento transformador, que transforma vidas e acredito que todo jovem deve se dar essa oportunidade. Será um grande dia de transformação interior em um ambiente alegre e inspirador, onde você encontrará ferramentas para conectar-se com sua essência, definir seus objetivos com clareza, descobrir seus talentos e habilidades, construir uma vida com mais significado e realização. Preletores confirmados: Preletor Fumio Nishiyama, Preletor José Adalton de Oliveira, Preletor Aníbal Ferreira de Lima Neto, Preletora Marie Murakami, Preletor Romeu Pacifilho. Chegou a hora de brilhar. Junte-se a nós na 69ª Convenção Nacional da JSI e desvende o seu propósito. As vagas são limitadas. Garanta já a sua e dê o primeiro passo para uma vida ainda mais feliz. 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil. 28 de julho, a partir das 9 horas, Distrito Anhembi, São Paulo, onde o seu propósito acontece.